Olá, estamos começando pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Seja bem-vindo. E no programa desta noite, com muita alegria e satisfação, recebo duas mulheres, uma vereadora e uma advogada. A única vereadora de Balneário Camboriú, vereadora Marisa Zanoni Fernandes, do PT, e a nossa convidada especial, a advogada Retijane Popelier. E claro, como sempre, telespectador, você é o nosso convidado especial. Por isso, fique com a gente. Olá, seja bem-vindo. A partir de agora, você, telespectador de Balneário Camboriú da região da Anfre, tem um compromisso marcado comigo e com as minhas entrevistadas desta noite. Seja bem-vindo. No programa Câmara Cidadã desta noite, eu recebo a vereadora do PT, Marisa Zanoni Fernandes, e também a nossa convidada especial, eu que por um bom tempo não entrevistava ela, e para mim será um prazer também recebê-la no programa com a vereadora Marisa, a advogada Retijane Popelier. Cumprimentar primeiramente a vereadora, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Luciano. Olá a você, as pessoas que nos acompanham. Um cumprimento todo especial à Rete, que nos dá essa oportunidade de fazermos esse bate-papo. Ela que tem uma experiência, uma luta, e eu não canso de dizer, sempre é uma mulher que nos inspira e nos desafia, Luciano, cotidianamente a fazer enfrentamentos que não são comuns. E sair dessa ordem comum, eu acho que é um desafio no atual momento que a gente vive. Retijane Popelier é advogada, natural aqui de Blumenau, mas reside aqui em Balneário Camboriú desde 1963, por um bom tempo, formada pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Vale do Itajaí em 1984 e possui especialização em Direito Civil e um vasto currículo que, se eu pudesse na íntegra, com certeza passaria ao telespectador. E para quem conhece a advogada Retijane, sabe que a gente pode dispensar, né, vereadora, esse currículo, porque a sua participação e envolvimento com a classe dos advogados de Balneário Camboriú é um reflexo estadual e a gente precisa respeitar a senhora por isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço também, especialmente o convite da vereadora Marisa. É uma satisfação muito grande poder participar desse momento e conversar a respeito dos temas propostos. Muito bem. Vereadora, como eu disse na abertura do programa, a senhora é a única representante feminina nessa legislatura e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa turbulência que o brasileiro está passando nos últimos tempos, né, em relação à crise política, que está assim atrelada a uma crise econômica, uma agrega a outra. Como é que a senhora analisa a participação da mulher na política de forma geral? Primeiro, lamentar que nós somos tão poucas, né? E sempre alertar que ser a única vereadora não é algo comum. A gente não pode se habituar à ideia de que as mulheres não possam estar num número maior ou num número igual aos homens nas casas legislativas, no poder executivo, enfim, na política de modo geral. Então, dizer que somos a maioria da população, a maioria do eleitorado e fazer frente a esse movimento que incorpora a participação da mulher na política, acredito que é um desafio que nós temos como homens e mulheres, se nós quisermos de fato trabalhar com empoderamento, não para as mulheres serem melhores do que os homens, mas para elas poderem contribuir em pautas, Luciano, que costumeiramente as mulheres conseguem trazer, que os homens também não fazem, exatamente pela sua tradição cultural, pelas tarefas culturalmente atribuídas às mulheres. Então, esse afastamento da política, ele está alicerçado em preconceitos e a gente precisa rompê-los. Será que falta incentivo? Eu acredito que falta... O próprio interesse? Não, não é desinteresse, isso a gente observa, né, doutora Rete, que o que falta às mulheres é oportunidades iguais aos homens de disputarem. Você vê que nós temos aí a obrigatoriedade de 30% que a legislação exige de gênero, que acaba sendo cumprido por mulheres, mas por que nós não temos 30% delas na casa? Né? Elas se candidatam, porque elas disputam de forma muito desigual. Elas acabam sempre só cumprindo uma regra, mas há poucos homens dispostos a levantarem das suas cadeiras para dar lugar às mulheres. Eu faço essa pergunta várias vezes aos meus colegas vereadores. Qual vereadora, qual a candidata que você apostaria e você sairia da sua cadeira para deixar elas sentar?
Então é fácil dizer as mulheres não querem, não desejam, mas se você olha o conjunto de situações que não permitem que a mulher chegue ao processo legislativo, o número de cabos eleitorais, o envolvimento de amigos nas campanhas e essa tradição de achar que política não é lugar de mulher. Mas antes, com certeza, a Rete deve lembrar também, hoje vem crescendo aqui na região, por exemplo, aqui na cidade vizinha, a prefeita Luzia, em Itajaí nós temos 3 vereadoras, e mais uma suplente, temos a senhora aqui em Balneário Camboriú. Não é que nem lá na Câmara e no Senado, que também a representação é menor, né? Rete, você que é advogada, já exerceu vários cargos, ainda existe, na tua opinião, muito preconceito com relação à mulher na política? Luciano e vereadora Marisa e a quem nos assiste. Eu vou dar uma resposta que com certeza já começo desagradando, né? O povo brasileiro é um povo misógino. O que é isso? Não gosta de mulher. Como é que é isso? Não gosta de mulher. Esquisito isso, né? Quando até a cerveja é vendida através do corpo de uma mulher, né? Mas há um desprezo, Luciano, intrínseco pela mulher. Da própria mulher. Não é só do homem. A própria mulher. Nós estamos há muito pouco tempo, por exemplo, do fechamento definitivo de uma coisa chamada roda de expostos. Foi em 1951, Sim. em Salvador, não faz um século, em que a mulher era apenas objeto, continua sendo, em que sua geração, os filhos, eram desprezados numa roda. E isso são marcas que o nosso DNA vem carregando e não é fácil superar. A gente está avançando, eu tenho certeza que estamos avançando, mas muito lentamente. E uma das coisas que eu lamento é que, por exemplo, uma instituição como a OAB, que eu conheço desde que recebi a minha credencial, na qual sempre lutei, entre aspas, essa expressão luta é meio beligerante, mas eu sempre me posicionei com força, com voz forte, quase masculina, para ser ouvida, para poder permitir que hoje outras colegas tenham um espaço um pouco mais facilitado. E essa própria OAB, que é para mim uma célula de vida, uma célula de discussão, não trata desse tema. Considera a mulher ainda uma segunda categoria, uma espécie de baixo clero. E quando a gente fala em direitos de igual para igual numa profissão, por exemplo, no caso aqui na política, salários, existe a desigualdade. Isso é visível, isso Esse é estatístico. Um dos itens. Né? Só que esse preconceito profissional, não sei o que pensa a Marisa sobre isso, mas esse preconceito profissional não é tão demonstrado, porque é muito visível. Sempre vai ter alguém do lado para criticar. O preconceito, a misoginia, ela está lá, no meu íntimo. Exerce o mesmo cargo e por que a mulher não tem o direito à altura? Por causa desses fatores todos. Nós temos que lutar muito, temos que conversar muito sobre isso, debater isso daí, trazer isso à tona, incomodar os outros. Agora deve ter alguém, uma mulher me ouvindo na TV, diz, essa Rete. Mas é verdade, nós somos misóginos, vamos admitir, né? Nós somos corruptos, nós não somos bonzinhos. Vamos conversar sobre isso. Quem sabe, conversando, a gente passa adiante, né? Dá um passo à frente. E essa questão, né, Luciano, de romper com esse... Quando a Rete diz, bem, você precisa entrar lá no íntimo e perceber nas diversas nuances da vida cotidiana o quanto as mulheres são tratadas de forma inferior. Né? Seja no campo da profissão, da política, nas casas, né? Na escolha do que vai vestir, nas regras impostas na questão da maternidade. Né? Você vê hoje o que se discute em termos do aborto no Brasil, do abuso sexual das mulheres. Quando você vê uma mulher abusada sexualmente, tem muito mais gente dizendo com que roupa ela estava mesmo, como se a roupa que eu vou vestir dá o direito de alguém
me agredir ou de alguém passar a mão. Então, essas questões estão colocadas na nossa cultura de forma muito perversa e está presente também em muitos conceitos de mulheres também. O assunto está muito interessante. Eu faço um convite para você ficar com a gente até o final do programa, tá certo? Em instantes, eu retorno com as minhas convidadas especiais desta noite. Até já. De volta com o programa Câmara Cidadã, nesta noite recebendo as minhas convidadas especiais, vereadora do PT, Marisa Zanoni Fernandes, e também a nossa advogada aqui em Balneário Camboriú, doutora Rejane Popelier. Deixa eu aproveitar o gancho da sua última resposta, doutora, falar um pouco agora sobre aquilo que a senhora entende muito bem. Mediante aqui a ocupação dos seus cargos ao longo da sua trajetória, sua carreira, na advocacia, você já foi presidente da OAB aqui da subseção de Balneário Camboriú por 3 gestões, já ocupou cargos como conselheiro do Tribunal de Justiça Desportivo de Santa Catarina, foi presidente também do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do município de Balneário Camboriú, foi fundadora da Casa da Criança do Brasil, hoje Vila Social, entre outros cargos. Como é que a senhora analisa essa questão que envolve crianças e adolescentes hoje no Brasil? Aqui, por exemplo, em Balneário Camboriú, temos a Casa da Criança, hoje Vila Social. É uma entidade sem fins lucrativos, diga-se passagem, que atende crianças de 0 a 12 anos, é isso, certo, né? Faltam políticas públicas ou algo mais abrigos que possa, de fato, que o Estatuto da Criança, o ECA, seja cumprido de forma? Eu diria isso, né? Não vejo falta de políticas públicas. Eu acho que nos últimos 10 anos, 15 anos, houve um incremento muito grande em propostas e em políticas públicas, mas tudo muita teoria. Abrigos, hoje, nem que me pedissem, nem que me pagassem um salário régio, eu não teria um abrigo. Nós não incorporamos, nós não entendemos ainda, nós não conseguimos praticar ainda o ECA. O Estatuto já passa dos seus 25 anos, né? A Constituição Federal... Bodas de prata? Já passa dos seus 28 anos, né? Nós ainda temos toda essa dificuldade. Mas é aquele movimento de caminhar, estamos indo a caminho. O que eu tenho acentuado em qualquer manifestação minha que me perguntem sobre criança é o seguinte: enquanto cada um de nós não considerar a criança como um indivíduo, mas qualquer criança, não só o filho da classe média, da classe rica, da classe relativamente bem organizada, aquela criança das situações mais difíceis que se possa imaginar, ele tem que ser considerado como um indivíduo. E essa mudança passa pela minha forma de ver a criança. A Casa da Criança, uma das coisas que eu aprendi com ela, e isso foi um ensinamento de uma criança pequena, num gesto que ele praticou, ele disse para mim assim: eu não quero ser adotado, eu quero a minha mãe. A mãe dele era uma figura que você olhava para ela, você sentia repugnância. Sim. Dependente química, vivia na rua, mas tudo aquilo que era repugnante era para mim, como adulta, que fazia julgamentos. A criança, o filho dela, quando a viu no pátio da casa, saiu correndo em desabalada carreira e se jogou nos braços daquela mãe, toda estrupiada, sem dentes, cheirando mal, e beijava aquela mãe com Sim. tanto amor e olhava para a gente e dizia isso: eu quero a minha mãe. Então ali, aquela criança me ensinou que se eu tenho alguma proposta de indefesa do direito da criança, eu tenho que primeiro considerar essa criança. Eu notei a sua emoção enquanto falava isso. Eu até lembrei, vereadora Marisa, que acho que faz uns 10 dias atrás, em Itajaí, aconteceu um episódio em que uma mãe despejou um filho de 11 anos para fora de casa. Esse menino ficou desorientado
e depois a mãe foi indiciada e o menino perdoou a mãe. É isso que a senhora falou, o amor de filho para a mãe, né, verdade? E eu acrescentaria isso que a Rete está dizendo, que isso é extremamente sério, da criança ser considerada como indivíduo, como sujeito, como gente, e sobretudo como responsabilidade social. Enquanto cada família cuidar apenas do seu umbigo e não olhar para a sociedade, e particularmente naquilo que a Rete diz, para todas as crianças e aquelas que mais necessitam, nós não vamos resolver o problema do nosso presente e muito menos criar perspectivas melhores para o futuro. Então, uma criança que você vê, e aí nos processos todos que nós vemos, às vezes um aceleramento para que elas sejam adotadas e nem um movimento para que as famílias sejam reestruturadas, ora, você está na contramão, não só do desejo da criança, mas sobretudo da organização familiar. Então, a gente investe muito pouco na reorganização familiar, e eu sempre gosto de dizer, como professora, ou quando trabalho com professores, você não se torna mãe ou pai num ato biológico. Isso é construído socialmente e você precisa de outras pessoas para ajudar a construir essa relação de educação que não é uma tarefa fácil. Então, me parece que mesmo, e olhando para a cidade de Balneário Camboriú, uma cidade que tem um orçamento, que tem a dimensão geográfica tão pequena, não olha para as populações excluídas, marginalizadas, e aí você acaba tendo problemas muito sérios do ponto de vista da organização dos abrigos, da aplicação do ECA, porque você não tem um serviço de proteção. Mas crianças de 4 anos, Luciano, não tem escola integral? Vereadora, é desproporcionalidade nas leis? Não, é um descompromisso. O que eu tenho percebido... São pessoas erradas nos lugares que deveriam ser certos? Não, também não acho. O sistema não colabora? Não, é descompromisso, Luciano. É descompromisso. É descompromisso com o seu semelhante, é descompromisso com a honestidade, é descompromisso com a verdade, é descompromisso então é índole do ser humano, de fato. Oi? Se a gente entrar por lado profundo, é o ser humano que demonstra isso. Claro, tudo começa e termina no ser humano. Claro, são as relações sociais e assim, a dificuldade, eu vou voltar a Balneário Camboriú, a dificuldade, hoje você tem assim, conversando com assistência social, quantas famílias hoje estão em situação de risco em Balneário Camboriú? Os dados da assistência social de um mês atrás, 4.000 famílias. É muita gente... É muita gente para uma cidade que a gente não enxerga essa gente. E se a gente não enxerga, qual é o problema que nós não estamos enxergando? Onde estão essas pessoas? Aonde elas estão? Onde estão essas crianças? E aí você vê que o poder público deveria fazer aquilo que o ECA diz, que você fala da implementação, o primeiro sujeito que precisa da atenção é a criança. De fato, nós estamos aplicando na criança nem na educação, nem na saúde, nem na reorganização familiar. E qual governo deve começar por onde? Por essas 4.000 famílias. E a sociedade precisa entender isso e precisa apoiar. Agora, quando você vê a sociedade que critica porque tem Bolsa Família, critica porque você tem programas de assistência, você vai, de fato, observar que essas pessoas não são nada solidárias, né? Porque se fossem, aí você fala do ser humano, se fossem solidários, estariam apoiando. Né? Porque ninguém fala do salário que recebe um juiz, um promotor, o auxílio moradia de R$4.000 e fala de um Bolsa Família que é de R$140. Então é essa sociedade que é descompromissada com o seu entorno, que a gente precisa desconstruir essas relações tão individualistas, tão segregadoras. Só um arremate. O Estatuto da Criança e Adolescente não é para ser aplicado à criança e ao adolescente, é para ser aplicado aos adultos. A maioria de nós não entendeu isso até hoje. As crianças são os personagens. A criança é a criança. A criança ela não julga, Luciano. Ela não qualifica o que é melhor, o que é pior. A criança é um ser especial, é um momento mais especial da vida. O Estatuto deveria ser para ser aplicado para nós, adultos, e não é. Muito bem. Na verdade, entre linhas, né, vereadora e doutora, torna-se uma sociedade egoísta enquanto muitos governantes ou autoridades só se preocupam em olhar para o seu próprio umbigo. Intervalo, a gente volta para finalizar o programa falando sobre essa questão econômica e política em que o brasileiro está passando. Até já.
Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. De volta com o programa Câmara Cidadã. Infelizmente, somos regidos pelo tempo. Essa meia hora praticamente passa muito rápido, mas, como sempre, a gente aproveita até o último segundo com os nossos entrevistados. Agradecer aqui na pessoa do Caio, seu assessor parlamentar, que juntamente com a nossa competente Mari intermediou essa entrevista. Bom, o brasileiro já virou reflexo no assunto política mundo afora. Estamos passando por essa questão aí do impeachment, ligando aí, associando a sua presidenta, a minha presidenta e de todos aqui no estúdio, também. A da sua Rete, do seu partido, o PT, né? Como é que a senhora está analisando esse pavor para muitos? Então, ou aumentam muito, ou não deveria ser assim? Está uma situação bem atemporal, né, vereadora? Eu acredito que não há quem possa passar por esse momento sem ficar estarrecido. Exato. Nós vivemos um momento extremamente complexo e a maior preocupação é com a democracia do país. Então, quando nós observamos toda essa falta de legalidade e os interesses que estão colocados no impedimento da presidenta Dilma, fica bastante claro na nossa observação que é um golpe. E golpe o Brasil já passou. É o golpe de 64. Hoje ele é com outros instrumentos. Para aqueles que estão aplaudindo esse momento, a história, quem sabe, né, doutora Rete, possa lamentavelmente mostrar o equívoco que o Brasil está passando. E isso nós nos alicerçamos nessa consideração desde o momento em que a presidenta Dilma se reelegeu. Aqueles que não venceram as eleições, eles passaram a perseguir a presidenta de uma forma perversa, sobretudo também porque a Dilma é mulher. Dificuldades existem, isso é fato. Exato. Nós vivemos um momento econômico que ele foi acentuado, de crise econômica acentuada pela crise política. Porque se você observar, a presidenta Dilma não conseguiu governar o país desde que assumiu o segundo mandato. Então, hoje, quando nós observamos a forma em que foram encaminhados os votos da admissão do processo de impeachment na Câmara Federal, eu acho que ficou nítido para todo o Brasil e para o mundo a forma desastrosa das conduções e do perfil dos sujeitos que conduziram esse processo, que nós acreditamos que não tem legitimidade moral 80% daquela casa para fazer isso. Rete, você, profissional da advocacia, cidadã comum, eleitora, de certa forma marca a história do país, né? Sem dúvida, Luciano, sem dúvida. Só que é um capítulo do qual nós vamos nos envergonhar. Eu já me sinto envergonhada. Eu, como cidadã brasileira, me sinto envergonhada do que eu estou vendo. Reitero integralmente o que a Marisa falou, penso assim, o que está acontecendo é um golpe branco, é um golpe cheio de estilo, é um golpe sofisticado. A nossa governanta, a minha governanta, a presidente Dilma, peca numa coisa só. Fora todo o cenário econômico, social, nós temos vários problemas, mas me aponte um país do mundo que não tenha grandes problemas. Me aponte. Mas a presidente Dilma, o grande erro dela, para mim, é ser séria. A corrupção não me surpreende. Eu me surpreendo com a reação das pessoas nas redes sociais, se surpreendendo com a corrupção. Meu Deus, a corrupção é fato cotidiano. E agora vem com essa falsa moral, dizer que estão lutando contra a corrupção. E a presidente Dilma, que não é citada criminalmente nada, ela é dura. Ela não é a política como nós estamos acostumados a ter aqui nesse país. Inclusive aqui em Balneário Camboriú. Como é que você sobrevive aqui na Câmara?
Como é que te tratam aqui na Câmara? Ou vocês acham que a gente não vê? Então, o grande crime da presidente Dilma, me desculpem os que pensam do contrário, é ser séria. O Brasil não é uma nação ainda preparada para ter um governante sério. E enquanto, se vier um outro sério, será derrubado igual. Porque ele não faz com chavos, ela não faz com chavos. A senhora lembrou muito bem, né? Que aponte um país no mundo, nesse planeta, que não teve algum ato de corrupção. Recentemente aconteceu que ninguém imaginava. Na Suécia, descobriram um ato na política incorreto. E é o país número 1 e exemplo de todas as áreas. Feito o registro... Golpe. Ok. Vereadora, a senhora mexeu com os ânimos da imprensa da sociedade de Balneário Camboriú e refletiu aqui na região. Única vereadora, pré-candidata para mais um pleito eleitoral, só que dessa vez a prefeita. Exato, Luciano. Quando a gente observa que as coisas precisam de mudança e outro direcionamento, a gente se levanta, caminha, enfrenta, toma posição. E esta decisão de ser pré-candidata a prefeita vem muito deste movimento que nós fizemos em torno do papel da mulher na política, de poder usar o espaço político de forma correta, de forma a tratar com aquelas pautas que poucos querem tratar, mas essencialmente pensar que a minha vida particular ela precisa ser partilhada nesse coletivo e a vida pública é esse interesse pelo coletivo. Então, a pré-candidatura tem esse intuito e ele também quebra paradigmas. Eu sou a primeira candidata a prefeita em Balneário Camboriú, pré-candidata a prefeita. Até hoje nós não tivemos nenhuma candidata ainda, doutora Rete, ao cargo majoritário nesta cidade. Então, de fato, é poder representar as mulheres, homens e tomar posição. Eu acho que esse é o nosso desafio. Eu lhe desejo sucesso nessa caminhada, nessa jornada. Eu que agradeço, Luciano, agradeço mais uma vez a oportunidade, Mari, toda a equipe da TV Câmara, doutora Rete, que empresta seu precioso tempo para partilhar conosco suas ideias e seus enfrentamentos. E é sempre uma satisfação poder dialogarmos. Doutora Rete, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muita saúde para a senhora. Muito legal. Saúde e alegria todo dia, por favor. Sempre. Muito obrigada a Deus. E obrigado a você pela audiência. Eu, Luciano Sens, encerro mais um programa Câmara Cidadã, desejando a você uma ótima semana. Até o próximo programa. Até lá.